Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e estou falando aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. E na aula de hoje nós vamos estar estudando este tema que é os inimigos do cristão. Esse é o tema da nossa lição, os inimigos do cristão. E conforme a nossa lição, vamos tratar de três grandes inimigos: Satanás, a carne e o mundo. Então, esse é o nosso tema e temos muito o que ver, o que ouvir sobre esta temática tão relevante. A nossa lição ela tem 3 capítulos, cada um deles está subalternado a um capítulo, a um objetivo. Então, o primeiro objetivo da lição será identificar o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Quando nós vemos essa expressão, o primeiro inimigo do cristão é o diabo, vamos pensar de que o autor esteja querendo dizer que esta é uma expressão didática, uma forma de organizar os 3 inimigos, mas estabelecendo ordens e princípios. Nós sabemos que a primeira luta de um cristão ela é interna, não é externa. E Satanás está fora dele. Então, seu primeiro grande conflito é consigo mesmo, com a sua carne, com os desafios internos do seu coração por conta da natureza pecaminosa que está nele. Embora esteja hoje subjugada ao Espírito Santo, ela precisa estar debaixo de uma disciplina constante. Mas o seu conflito com Satanás é externo. Agora, não podemos negar que Satanás é o primeiro inimigo da humanidade, pois Gênesis capítulo 3, ele quem trabalhou para seduzir a mulher e conduzi-los à queda. E a Bíblia diz que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, disse: Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, o nosso primeiro objetivo será identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. E esse primeiro capítulo está dividido em 3 tópicos que são: o diabo é real, não é uma coisa irreal, ele existe, a descrição de Satanás e a identidade do inimigo. Só mudou de nome, diabo, Satanás, inimigo, mas estamos tratando da primeira pessoa, da mesma pessoa. Segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. O que quer dizer essa palavra em grego, sarx? Então, nós vamos ver nesse capítulo o conceito bíblico de carne, a carne no Novo Testamento e a perspectiva doutrinária. Terceiro, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames, de acordo com a lição. A palavra mundo é a primeira parte do terceiro capítulo, a segunda parte, 3 níveis de vícios, e terceiro, vencendo o mundo. E a vitória de quem vence o mundo é a nossa fé. O nosso texto áureo nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. O apóstolo Paulo está mostrando o grande conflito entre a carne e o espírito e a grande batalha do cristão. Aquele que vive no espírito deve andar no espírito, não apenas viver, mas se mover a partir dele. Também no espírito. E não sejamos cobiçosos, ou seja, por que ele está dizendo isso para os cristãos, para os que creem, para os crentes?
porque a natureza pecaminosa está em nós. Agora ela precisa ser administrada pelo Espírito, ela precisa estar subjugada à vontade de Deus, ela precisa estar disciplinada aos propósitos divinos, porque se dermos brecha, se abrirmos janelas, vai acontecer o que Paulo está dizendo: não sejamos cobiçosos de vanglórias, ou glórias vãs, vazias, que não pode projetar ninguém. Então, vanglórias, irritando-nos uns aos outros, a peleja humana pelo poder, pela glória vazia. A nossa proposta hoje é buscar a glória daquele que merece toda a glória, todo louvor, que é o Senhor Jesus, a glória ininterrupta e incorruptível. Também a ideia da inveja, invejando-nos uns aos outros, a inveja que é aquele ciúme porque não consegue ter o que o outro tem. Então, se sentir mal porque o outro tem algo e você não tem. A inveja é uma coisa que arde, porque vem da palavra zelos em grego, que é a palavra zelo, aquilo que queima, que arde. É a inveja. E Paulo mostra que tudo isso pode estar acontecendo na comunidade cristã se estiverem na carne, mas se estiverem no espírito, não. A verdade prática diz: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. São eles o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Essa é a grande motivação. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, e a partir do versículo 11 até o 14, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 6 de Romanos, Paulo mostra o triunfo da natureza pecaminosa sobre o pecado em Cristo Jesus, que nos identificamos com Cristo através do batismo, fomos sepultados e, ao sermos levantados, recebemos uma nova vida, um novo estilo, e isso nos leva a viver uma nova dimensão. Que o pecado é coisa de morto e a santidade é coisa dos vivos. Então, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou desejos inflamados, descontrolados. Por que ele diz não reine? Porque antes não tínhamos condições nenhuma, sobre hipótese alguma, de fazer resistência ao pecado sem o novo nascimento, sem a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é o que capacita o crente, que lhe dá uma consciência de certo e errado, e que lhe dá a capacidade da resistência ao pecado, à tentação. Então, é preciso cultivar uma intimidade, uma relação profunda com o Espírito Santo, pois dependemos dele diariamente, 24 horas. Então, Paulo diz: não reine, não permita que o pecado venha reinar no corpo mortal de vocês. Ele só diz isso porque agora eles estão com a nova natureza. O cristão está com a nova natureza. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Dizer, pegar o corpo e oferecê-lo para a iniquidade como membros do pecado, não. O corpo agora é membro do corpo de Jesus, é membro da nova família, e ele deve ser apresentado para a justiça e para a santidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se foi justificado pela fé, é preciso viver pela fé. E nesse viver, o corpo está inserido, porque se trata de uma pessoa, de um ser humano. Versículo 14.
que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, ela só aponta o que é o pecado, só denuncia o pecado, só torna mais grave ao pecado ao despertar a consciência do pecador acerca do que é o pecado que ele acabou de cometer. Mas a graça não. A graça instrui, a graça orienta, a graça capacita, a graça liberta, a graça ama, a graça, ela faz tudo o que não podemos. Ela dá a capacidade necessária para enfrentar essa batalha entre a carne e o espírito. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse que ele está falando? É o universo, é o planeta, é a Terra, são as pessoas, é o sistema sedutor que nos atrai para o universo do pecado? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos inflamados da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, com os seus desejos, com as suas fantasias, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse é o nosso texto que vamos estar estudando nessa lição, que vai ficar mais clara a partir da lição. A nossa verdade prática nos diz que na jornada, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Então vamos em frente, vencedor. A nossa introdução nos diz: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória, ou seja, estão fora de nós. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. E aí que podemos pensar que, se fosse estabelecer uma ordem prioritária, nosso primeiro grande inimigo é a nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, que está em nós, que temos que conviver. Bem, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Falar do diabo é preciso saber quem é o diabo, quais os seus nomes, qual a sua natureza e o que ele faz. No entanto, a lição não é só sobre o diabo, sobre Satanás. E não temos o que estar temendo acerca desse nome, porque tem gente que falou o nome diabo, Satanás, dá um desespero na mesma hora, uma angústia, porque o arqui-inimigo de Deus e aquele assombro todo. Vamos desmistificar isso, simplificar à luz das Escrituras. O primeiro inimigo do cristão, por uma ordem didática que eu defendo aqui sobre essa proposta, ele aparece no Antigo Testamento com o nome de Satã, que é esse nome que está aqui em cima da minha cabeça, né? Você pode ver aí, aqui em cima, ó, Satã, tá vendo? Ó? Que é traduzido por Satanás, Satã. E vai para o grego como diabolos, que é diabo, da preposição dia, mais o verbo balo, que é o verbo jogar, lançar, diabolos. Essa palavra Satã, que está aqui, ela se traduz como um adjetivo, adversário. No entanto, quando ela aparece como artigo Satã, que é o que está aqui abaixo de mim, aqui, ó, tá vendo? Satã, essa parte aqui embaixo, é,
ele é traduzido como substantivo, um nome próprio. Então, nem todo lugar que a palavra Satã está lá, ela tem um sentido de ser o nome de Satanás, mas ser o adjetivo de adversário. E nesse sentido, teremos grandes surpresas à luz do texto hebraico, que você vai ver comigo agora a partir desse momento. Primeiro, letra A, aqui na minha cabeça, você pode acompanhar aqui, ó, tá certo? Letra A. O anjo do Senhor é um Satã para Balaão. Essa talvez você nunca esperasse, né? Que o anjo do Senhor fosse um Satã para Balaão. Estamos acostumados com esse nome Satanás e o texto hebraico usa ele sem artigo para ser um adjetivo, um adversário, aquele que está contra. Então, é um Satã de Balaão, ou seja, é um adversário de Balaão. Quem? O anjo do Senhor. Como é que isso acontece? Nós vamos ver aqui agora, nesse exato momento. Deixa-me ver se é assim. É, vamos pegar aqui a tela para que você possa ver no texto hebraico como é que isso está, né? Então, veja comigo que nós temos aqui o texto na língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, o texto em grego do Antigo Testamento, a Septuaginta, que é esse texto aqui, e aqui o texto em hebraico, tá certo? Língua hebraica. O hebraico se lê de trás para frente. Então, eu começo a leitura desse lado e venho para o lado de cá, tá certo? Então, vamos fazer essa primeira viagem para você ver. Aqui, no livro de Números, como você vê, capítulo 22, versículo 22, nós temos aqui o texto em português. A ira de Deus se acendeu contra ele e o arcanjo do Senhor, porque ele ia, a ira de Deus se acendeu contra ele porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O anjo do Senhor se pôs por adversário de Balaão. Ora, ele ia montado na sua jumenta e tendo consigo os seus 2 servos. Esse mesmo texto está aqui no texto hebraico. E aqui ele está literalmente le Satã, le Satã, que o anjo do Senhor, que está aqui em cima, Malaque e Yavé, Malaque e Yavé está aqui em cima no texto, ele se fez para Balaão um le Satã, le Satã. Ou seja, a palavra Satã aqui é o adjetivo adversário, tá certo? E ela não tem um artigo definido. Quando esse texto foi traduzido para a língua grega, a Septuaginta, que é cerca do ano 200 a.C., veja como foi traduzido. Está aqui o versículo 22. E eu quero mostrar aqui para você, nessa tradução, o que foi que aconteceu. Aqui ele vai dizer que a ira de Deus, né, está aqui, Deus, né, ele se apresentou, o anjo, Angelus Tutte, o anjo do Senhor, em Diabaleim. A palavra diabo está aqui, ó, Diabaleim, em Diabaleim. Ele se fez em Diabaleim, ou seja, ele se fez um diabo para Balaão, que é um adversário, é um opositor em grego, tá certo? Ele se jogou do lado oposto, por isso que a palavra diabolos, ela vem de dia mais balo, jogar, através de, que ele se jogou na frente, se fez um opositor.
No mesmo texto, capítulo 22, versículo 32, disse-lhe o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim, o teu adversário. Aí aqui vai dizer, cai ei penhal tu roângelos tu teu, e lhe disse o anjo do Senhor. Aí eu vou dar um salto aqui só para facilitar. E eis que ele vai dizer, ego exoton, eu saí, eis, literalmente, diabolém. Eu saí como um diabo, teu, su, ei, diabolém, su, saí como um diabo seu. E em hebraico está aqui a palavra Lechatã, mais uma vez, Satã. Ele se pôs como um Satã para Balaão. É isso que ele está nos mostrando nesse texto. Eu espero que você esteja compreendendo. Eu sei que isso pode surpreender a muitos, mas isso é o que o texto mostra. Se você entender assim, fica mais fácil de entender quem é Satanás. Muito, muito mais, né? E de acordo com o nosso texto, deixa eu fechar aqui a janela de captura. De acordo com o nosso texto, letra B, Davi se faz um Satã dos filisteus. Olha só, isso é sério, é? Um Satã dos filisteus. Davi, é isso que a Escritura está nos mostrando. Veja, Davi, um Satã dos filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Então vamos conferir isso agora também, tá certo? Nesse exato momento, que Davi se faz um Satã dos filisteus. Como assim? 29:4. Mas os chefes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram a Aques, o rei deles: faz voltar este homem para que torne ao lugar em que o puseste. Não desça ele conosco a batalha, a fim de que não se torne nosso adversário do combate. E quando ele diz para Davi não se tornar um adversário, aqui no grego foi traduzido epibulos, que é outra palavra para dizer jogar. Epibulos, jogar do outro lado. Epibulos, jogar alto, fazer um salto alto. Epibulos. Mas em hebraico está a mesma palavra. Le Satã. Em hebraico está le Satã. Logo poderia ter sido só como diabolos também, mas foi colocado como epibulos, que quer dizer um grande adversário. Essa é a ideia, um grande adversário. Nós temos ainda, de acordo com os textos, nós temos, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu fechando aqui, os filhos de Zé, eles se tornam um Satã, que não diz satãs, em o hebraico está tudo no singular, em relação a Davi. Davi, ele vai mostrar isso, está aqui na letra C, os filhos de Zeruia, um Satã para Davi. E podemos ver isso aqui de forma clara também, que vai dizer em 1 Samuel, 2 Samuel 19:22, mas Davi disse que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, que está Seruia, porque é um português de Portugal, para que hoje me sejais adversários, adversários. Sabe qual é a palavra que está aqui? Semeron eis epibulon. Epibulon, a mesma palavra que está lá para Davi, que foi usada pelos filisteus. Mas sabe qual é a palavra em hebraico que Le Satã.
foi preservado em hebraico, lê Satã, que seja um Satã. Quem sou eu para que vocês me sejam um Satã? É isso que ele está dizendo acerca dos filhos de Zeruia, os filhos da sua irmã. E na letra D, Salomão não tinha Satã. Quer dizer, Salomão não tinha adversário, porque Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 5, nos mostra o texto sagrado que, veja, primeiro livro dos Reis, 5 e 4. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me tem dado de todos os lados. Adversários não há, nem calamidade alguma. Em hebraico, literalmente, Satã. Ele não tem Satã para ele. Aqui, na língua grega, tem Epibulos, mais uma vez, um grande adversário que se lançou do outro lado. Epibulos, mas em hebraico, Satã. Quando a gente continua observando na letra E, Haddad vai se tornar o Satã de Salomão, porque ele começou a desobedecer a Deus. Então, Deus faz com que Haddad seja o seu Satã. Veja comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 14. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomeu. E aqui em grego vai dizer Kai Egeirim Kyrios, né? O Senhor ergueu Satã to Salomão. O Senhor levantou Satã contra Salomão. Então, adversário aqui já veio em grego Satã, em hebraico Satã, literalmente, está aqui já grifado em amarelo para você ver Satã, literalmente Satã. É isso que diz o texto sagrado. No livro dos Reis, ainda capítulo 11, versículo 23, Deus levantou contra Salomão outro adversário, que é Rezon, filho de Eliada. E, mais uma vez, você vai estar observando aqui que o Senhor, ele levantou esse adversário contra Salomão, que é aqui em hebraico, Satã. É um Satã contra Salomão. Ele não tem para onde ir, que Deus levantou um Satã contra ele. Veja, aqui em hebraico, em grego, quer dizer, Kai Egerim Kyrios Satã Tom Salomão. Então, Satã está aqui, olha, Satã. O traduzido agora por Satã, literalmente. Deus levantou Rezon como um Satã, um adversário, mas não é o famoso Satanás. Isso aqui é o adversário, mas essa mesma palavra vai se tornar o nome próprio de Satanás nas Escrituras. Ainda 11:25, mais uma vez, Satã, aqui em hebraico, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, Haddad. Então vai dizer que ele foi um Satã de Salomão, ele foi um Satã. Não teve como esconder disso aí. Quando a gente vai observando esses termos, a gente vai vendo como a coisa vai ganhando força, né? E o conceito de Satanás, ele surge daqui. Por quê? Vai ficar mais claro na proporção que fomos caminhando. Vamos ver agora. A ira de Deus contra o seu povo é um Satã. Por quê? Quando Deus está irado contra o seu povo, que ele está derramando a ira, ele está se opondo àquele povo rebelde, teimoso. Então, se Deus está sendo adversário dele, então ele está sendo a sua ira está personificando um Satã. Percebe? A ira dele está personificando um Satã.
Por isso que o texto vai dizer, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 21, vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, 21:1, na língua portuguesa e na língua grega é 21:1. Então, Satanás se levantou contra Israel. A palavra Satanás aqui foi traduzida por diabolos. Cai este diabolos em Israel. Esse versículo que está no número 1 da nossa Bíblia portuguesa e na Bíblia grega, ele é o número 2 da versão hebraica. Então tá aqui, ó. Satã. Satã se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Mas o que vai nos dizer o primeiro livro de Samuel, capítulo 24, perdão, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. A ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel, e o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Então, quando diz que a ira de Deus, a orgue Kiriu do Senhor, ela tornou-se a se acender, essa ira aqui representa o Satã, aquele que se opõe, aquele que está do lado oposto, aquele que se torna o inimigo do povo de Deus. Então, Deus, ele próprio faz da sua ira um Satã, um adversário contra Israel. Lembrando que Satã aqui não é personificado, não é uma pessoa em si, é a qualidade de oposição, de opositor. É isso que nós precisamos ver, de oposição, do que está do lado contrário. O termo Satã, ele aparece no livro dos Salmos 109, versículo 6, como uma oração de Davi para que Deus levante um promotor público no céu para acusar os seus inimigos. Porque eles estão lidando o mal no lugar do bem. E faz essa oração no Salmo 109, versículo 6, e o Salmo diz assim: põe sobre eles um ímpio e direito um acusador. Na língua grega é um diabolos. Ele está orando para Deus colocar um diabo no céu com aqueles que estão lhe acusando. Você já pensou nisso? Orar para Deus colocar um diabo contra o seu adversário? É, a gente ficou a tradução acusador, ela ameniza o conceito, ela eufemiza e não dá para perceber a força que tem essa palavra, né? De opositor. Em hebraico, literalmente, re-satã, tá aqui, é ou aliás, re não, ve-satã, que é a conjunção VAV, ve-satã, ele está a Deus levantar um Satã dentro do céu, ou seja, um acusador, um opositor, tá certo? É isso que ele está pedindo. E, e a gente vai observando, de acordo com os textos, que essa mesma proposta que Pedro é um Satã ao se opor à morte de Jesus. Nunca ficou possuído por Satanás, gente. Mas Pedro respondeu como um Satã, conforme Mateus capítulo 16, quando Jesus diz para Pedro que vai dizer para ele, aqui em Mateus 16, 23, cadê aqui? Mateus 16, 23, vamos ler.
23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, que não estás pensando na questão de Deus, mas sim nas questões dos homens. Ou seja, Pedro está dizendo: não deixe que isso te aconteça, Senhor. Está se opondo à morte de Cristo. Jesus disse que vai morrer, Jesus disse que vai. Não permite, ele se opôs. Então, ele, nesse momento de oposição, ele se tornou um adversário de Jesus, um Satanás. Não é que o diabo veio e pegou a boca de Pedro, falou por Pedro. E essa interpretação é errônea. É a posição que Pedro toma. Como a interpretação vem com S maiúsculo, então ela pesa muito, mas no texto grego é tudo minúsculo. E todos os grandes intérpretes dirão que a função aqui é de Pedro como um opositor, é Pedro do lado oposto daquilo que Jesus vai fazer. Então, nesse momento, ele se identifica com um Satanás. Essa é a proposta do texto. De igual modo, a gente vê que Jesus escolheu 12 homens e Judas é um diabo, que em hebraico seria um Satã, porque ele se opõe a Cristo e foi escolhido por Jesus. Podemos ver em João 6, 70, veja aí, João capítulo 6, versículo 70, como Jesus vai dizer, literalmente, respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, quer dizer, os 12. Contudo, um de vós é o diabo. Traduções, outras vão dizer um diabo, vai colocar um artigo indefinido. E um de vós é o diabo. Como assim? É o opositor, o que se opõe a mim, que não concorda comigo e vai me vender, vai me trair. É o diabo. Ele não está falando aqui da pessoa do diabo, ele está falando da característica de oposição. Essa é a ideia presente nesse texto. É isso que precisamos enxergar aqui. Então, o conceito de diabo e de Satanás, ele é muito forte a partir do Antigo Testamento. Mas a segunda parte, 2, Ra-Satã. Ra-Satã, que está aqui, Ra-Satã, aqui embaixo, ó, aqui abaixo, tá bom? Ó, aqui, ó. Ra-Satã, certo? Ser que se opõe à sua criação. Aí sim vai falar de um ser angélico, criado por Deus, ele não se autocriou, não existe nada fora de Deus que não tenha sido criado por Deus, com exceção do pecado, que é de Deus, é resultado da rebeldia humana, da escolha humana. Esse adversário é o acusador dos filhos de Deus. Aqui é a figura que no Antigo Testamento ele aparece como um ser criado por Deus, e nós vamos ver isso também no cristianismo, mas que é um anjo que Deus levantou para testar os seus. Tá certo? É, na tradição judaica, eles não enxergam Satanás como alguém que está em confronto com Deus, que Deus não tem inimigos. Deus é soberano e poderoso. Ai daquele que se levantar contra o Senhor. Mas seria um anjo para testar. Se alguém ele flerta com a infidelidade, Deus coloca contra ele esse anjo. Mas vamos às Escrituras. O livro de Jó apresenta, e aí vem Satanás, Jó 1 e 6, 2 e 1, que veio Satanás entre os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus veio também Satanás. Filhos de Deus são os anjos, e no meio veio Satanás. De acordo com Zacarias 3, 1 e 2, Satanás é o acusador do sacerdote Josué, que está com a roupa manchada. De acordo com Apocalipse 12, 9 e 10,
Satanás, a antiga serpente, o dragão, que é o diabo, ele que acusava os filhos de dia e de noite será expulso dos céus, numa batalha entre Miguel e seus anjos. Aqui é o personagem que nós vamos estar estudando nesta lição. Então, o diabo é real. O primeiro ponto da lição do capítulo 1 é que o diabo é real. O Antigo Testamento usa o termo para ele, para o diabo, isso na língua hebraica, 21 vezes vai aparecer o seu nome. Em Gênesis capítulo 3 não aparece nome, mas aparece a serpente, a mais sagaz e astuta de todas as que o Senhor Deus tinha feito, foi Deus que fez. Nisso, nessa aparição do Gênesis capítulo 3, Paulo vai dizer: temo que assim como a serpente enganou Eva. E o livro do Apocalipse confirma no capítulo 12 e no capítulo 20, Satanás é a serpente. Então associa que a serpente é o próprio diabo. Não houve ali uma sessão espírita, não houve incorporação de forma alguma. Que se o diabo se apossasse de um animal inocente, tem nada a ver irracional, e depois o animal quem pagar pela culpa da serpente. Não trata-se de uma serpente especial que está ali, né, que Deus fez, mas que agiu deliberadamente contra a vontade de Deus, estimulando, seduzindo os humanos a pecarem. Aparece no livro das Crônicas, que é o texto que citamos de Davi como a ira de Deus. Aparece no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e aparece em Zacarias, capítulo 3 do Antigo Testamento, o Satanás, Satanás pelo nome. E eu coloquei entre colchetes aqui, para que você veja aqui, ó, Isaías e Ezequiel, porque lá não diz Satanás em lugar nenhum. O que diz é uma interpretação de uma tradição histórica que faz alusão a Satanás, Isaías 14, 28. Quero deixar claro desde já que eu não acredito nessa interpretação, porque basta ler o capítulo todo, do começo ao fim, que não encontramos margem nenhuma para dizer que aquilo é Satanás. A expressão querubim ungido, Éden, pedras afogueadas, pode ser explicada no contexto dos capítulos que vêm antes e depois. O livro de Ezequiel vai citar a palavra Éden várias vezes, vai citar a posição geográfica do rio, vai mostrar sua coleção de pedras que ele havia importado do mundo todo, né? E a posição de querubim, que a tradução, umas vai colocar, coloquei com você um querubim, ou seja, o querubim está de olho nele, e não é ele. E outra vai dizer como um querubim, ou seja, ele não é, é como, que é uma comparação. Ele era o guardião dos mares, toda a entrada e saída do Oriente, que vem da Europa, tinha que passar por ele, tomava conta de tudo, e o grande porto marítimo, ele tomava conta, o Rio, que se orgulhava muito. Basta ler o capítulo 27 todo e o 28, que fica muito claro de que se trata. E vai dizer, tu és homem, tua carne será comida. Então, não tem. E o outro texto, Ezequiel 14, que é o rei da Babilônia. Basta ler o capítulo, os versículos que vêm antes e que vêm depois, e podemos explicar claramente o que é subir acima do trono de Deus e acima das estrelas também. Basta, dentro do próprio contexto, encontramos as respostas, mas não vem ao caso aqui dessa aula, que não é uma aula só sobre Satanás, tá certo? Mas o capítulo todo. Eu estou apenas pontuando a minha posição hoje em relação ao capítulo 14 e 28 de Ezequiel, que eu não acredito mais que tenha alguma alusão a Satanás nesses textos. Já pensei, já acreditei no passado, quando eu não lia o texto todo, só lia aqueles versículos que estavam ali, né? Então, é uma tradição que vem
eh, do segundo século primeira vez que interpretaram, da era cristã, e foi passando à frente uma interpretação alegorizando. Os dois textos são poéticos, tem mais esse detalhe, não são textos narrativos. E o nome no Novo Testamento, diabo e Satanás, tanto Satanás que vem do hebraico quanto diabo que vem do grego, aparece 35 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás. No Novo Testamento, você tanto vai encontrar a palavra Satanás escrita em grego, quanto a palavra diabo. E aparece 35 e 35 vezes em grego. Eh, A existência do diabo é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em muitos livros, como Gênesis, Crônicas, Jó, Salmos e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás quando ele conta parábolas dizendo que quem semeou o joio foi o maligno, vai dizer que o diabo, Satanás, tira a semente do coração, ele vai dizer, né? E assim como ele tira a semente que é plantada, ele também coloca coisas ruins no coração. Está escrito na carta aos Coríntios. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como que pertencia a uma ordem angelical dos querubins. Essa expressão que ele pertencia à ordem dos querubins, ela é inferida no texto de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 14. Inferida do texto poético que é aplicado ao rei de Tiro. Quer dizer, então, eu já vi uma exegese completa do capítulo de Ezequiel que mostrava como isso não tem sustentação. E hoje, os grandes comentários que a gente vê do Antigo Testamento, eu estou aqui com um dicionário de teologia do Novo Testamento grego, e a palavra diabolos, ele também cita essas passagens e mostra que é uma tradução que não tem nada a se confirmar, né? Por exemplo, aqui ele diz assim: a Vulgata Latina traduz o Léo de Reosforos em Isaías 14:12 por Lúcifer, que criou o nome Lúcifer da palavra Reosforos, literalmente aquele que brilha, isto é, a estrela da manhã. A referência não é a Satanás, mas sim ao rei da Babilônia. É, o livro Comentário Histórico-Cultural do Antigo Testamento também coloca por terra essas ideias. A Bíblia de Estudo NVI, suas notas de as obras clássicas que fazem grandes interpretações do Antigo Testamento hoje, não estão mais afirmando essa ideia, porque ela não tem sustentação, certo? Então, a descrição de Satanás, ele é classificado como chefe dos demônios, e o autor até destaca aqui que, por fato de pertencer a uma posição elevada, isso é inegável, agora que era um querubim, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés no livro de Judas, mas não ousou anunciar juízo de maldição contra ele. Judas 9. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações são limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Conforme Mateus 12, ele é chamado príncipe dos demônios. Em Apocalipse 12, 3 e 4, ele é o que arrasta a legião. E no versículo 7, ele tem os anjos com ele. Satanás e seus anjos, o diabo, a antiga serpente. E Efésios
Ele é o príncipe das potestades. E, de acordo com 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus deste século. Ele influencia todas as coisas. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Paulo diz que assim como a serpente enganou Eva. O texto de, de Gênesis, capítulo 3, diz que a serpente era a mais astuta das alimárias que o seu Deus tinha feito, a mais sagaz. Essa mesma expressão vai estar presente em Mateus, quando Jesus diz no capítulo 10: sede simples como as pombas e sagazes como as serpentes. Usa a mesma expressão grega. E, mais uma vez, Paulo usa essa expressão, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que ele teme que a serpente enganou Eva. Então, é a sagacidade, não é tanto a ideia da inteligência, mas da sagacidade. Mas é ser racional, né? Agora, porém, limitado sempre. Ele não tem onipresença. Em Jó, primeiro, versículo 6 dentro, disse: quando os filhos de Deus vierem se apresentar, veio Satanás no meio, e o Senhor lhe perguntou: de onde vem Satanás? Se ele tivesse ao mesmo tempo, ele não poderia dar essa resposta. Ele veio da terra. Estou em todo lugar, não. De rodear e passear pela terra. Ele rodeia, outra hora vai passear, ele não é onipresente. E aí o Senhor vai dizer: viste o meu servo Jó? A gente vai vendo que ele tem limites de poder. Ele não é onipotente. Não tem homem como ele, íntimo, temente, que faça isso. Tudo que ele tem, parece ele não blasfema de Deus. Ele não disse, deixa eu tocar, mas o Senhor delegou a ele, vai, toca. Na segunda vez que volta, vixe, bem a saúde que ele tem, mas se você tocar nele, pele por pele, ele vai amaldiçoar. Aí Deus disse, então vai, toca. Então ele faz a ação de Deus. Jesus disse assim, Pedro, Satanás me impediu para se andar com vocês, mas eu roguei ao Pai. Quer dizer, ele não tem o poder para fazer. Ele está buscando alguém para tragar, mas só pode tocar se Deus permitir. Jesus disse assim, para Satanás, em relação a Pedro, falando da oposição, que só entende das coisas dos homens, não entende de tudo. Então, ele nem é onisciente, nem é onipotente, certo? É isso que eu quero mostrar acerca de Satanás. A identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que ele usa para descrevê-lo, como serpente, refere-se à sua sagacidade e astúcia, conforme Apocalipse 12:9. Satanás, duas vezes. Adversário ou opositor, Zacarias 3:1, Mateus 4, Apocalipse 20, versículo 2. Diabo aparece 35 vezes, Mateus 4:1, Efésios 4:27. Maligno, que revela o seu caráter, conforme 1 João 5:18 e 19. Dragão vermelho, revela sua ferocidade. Tentador, a ação tentadora do campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beuzebu, chefe dos demônios, pessoa má sem valor. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Essas são as características de Satanás. Se fôssemos aprofundar mais, então a lição seria só sobre Satanás. Mas é apenas uma visão que este é o inimigo. Agora, um texto que não nos pode faltar aqui nessa hora é a carta de Pedro, capítulo 5, da primeira carta. E aí faz essa afirmação de forma clara, 1 Pedro, capítulo 5, e diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então,
Essa é a proposta do inimigo. O segundo inimigo do cristão, a carne, não é? A carne aqui é o sentido de natureza humana, aquela que foi abalada pela queda, pelo pecado, e a natureza humana ficou sujeita à escravidão do pecado. Justamente para libertar esse ser humano da maldição do pecado, que ele não conseguia vencer o pecado, não tinha força contra o pecado. Então vem Jesus para libertá-lo deste poder, não da natureza. A natureza de Deus é implantada nele, conforme 2 Pedro, que temos a natureza de Deus, para que possamos resistir. O Espírito Santo em nós capacita a fazer a resistência à natureza pecaminosa. O conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular. A gente vê que ele vai dizer, essa sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, Adão diz, né? É o corpo humano, Êxodo 7. A gente vai observando que para cada texto, a palavra carne vai tendo uma identificação específica, né? E é bem verdade que a escritura toda ela vai dando para essa palavra um, dentro do contexto o seu significado. Então, 4:7 diz, ordenou-lhe depois, agora de novo, a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, quando atirou, ali estava novamente como o restante da sua pele, que seria carne, não é? O restante do seu corpo, na realidade, o restante da sua pele, sua carne. O ser humano mortal, todo homem, toda a carne é como a erva, ou todo homem. E o Salmo 78 nos diz acerca do homem como ser humano que é mortal, e a Escritura aplica esse termo carne de forma muito específica. 78:39. Lembrou-se de que eram meros mortais ou carnais, brisa passageira que não retorna. No livro do Gênesis, Deus trata o ser humano como carne, quando diz que toda carne está corrompida e Deus vai destruir, uma outra tradução, pelo dilúvio. Então, ele usa carne para se referir aos seres humanos. E a natureza humana, que é o que nós estamos focando aqui, que é o tema do nosso estudo, que está contaminada, que está presa ao pecado, no cativeiro do pecado, mas que só é liberta por Cristo Jesus dessa força maligna do pecado. Gálatas 5:19, quando o apóstolo Paulo faz a lista das obras da carne, o fruto do Espírito logo em seguida. Então, carne aqui é a natureza. Que diz, ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem das obras da carne. Então, nesse sentido amplo, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, que está em 1 de João. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões,
seja glutonaria, sensualidades, bebidas, relações sexuais ilícitas. A expressão, ela revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca do prazer individual dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. A carne no Novo Testamento discorre essa palavra sarxe. Aí vem a palavra sarcófago. Sarxe mais o verbo fago, que é o verbo comer. Sarcófago de carne, quando colocava o corpo, os egípcios, né? No sarcófago. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo sarxe, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus, ou seja, independente de Deus, essa natureza, degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia que uma natureza dominada pela carne pode produzir só frutos da carne que desagradam a Deus, conforme Gálatas 5, 19 a 21, instantes. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, mas não o próprio Deus, porque Deus, tudo que ele faz é perfeito e as obras da carne são todas imperfeitas. É uma antítese contra Deus, como se fosse o seu próprio Deus ou querendo ser um Deus, mas o próprio Deus jamais. A perspectiva doutrinária da carne. A carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Está repetindo o que está no parágrafo do tópico 2, né? É a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, pode ser usada para se referir ao corpo humano, conforme está no tópico 1, conceito bíblico de carne, né? Mas também a natureza pecaminosa, Romanos 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa. Pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo é reconhecido, como, por exemplo, a idolatria é uma natureza pecaminosa. Então, existe essa distinção entre a carne como natureza e carne como corpo. Enfim, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. O cristão tem que lutar contra a sua natureza. E isso só é possível através do fruto do Espírito, que se opõe às obras da carne. O capítulo 5 de Gálatas é o mais ideal para mostrar esse conflito entre o espírito e a carne e como fazer a resistência. Basta ler o capítulo todo que você vê como isso fica bem claro na proposta do apóstolo Paulo. O terceiro é o mundo. Então, há perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. O Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há. E a palavra pode ser traduzida por mundo. Do Senhor é a terra, tudo que nela há, do Senhor é o mundo e tudo que nele há. O conjunto das nações conhecidas, conforme 1 Reis 10 e 23, tratando ainda de Salomão, né? O mundo que conhece, que vai chegando à fama de Salomão, 10 e 23, são as nações conhecidas da sua época. A raça humana, conforme Salmo 9, versículo 8, e João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O universo
Romanos 1:20, que vai dizer que Deus se dá a conhecer por meio da sua criação, do mundo que ele criou, o mundo criado. Os que se opõem a Deus, 31, que o mundo está se opondo a Jesus, porque Jesus é da luz, eles são das trevas. Então, João 12:31, esse mundo que busca a própria glória e não a glória de Deus, principalmente os religiosos que estavam se opondo a Jesus. Ele diz aqui, 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Que são os que se opõem a Deus, principalmente as forças espirituais, os demônios, Satanás, que é o príncipe deste mundo. 3 níveis de vícios infames. 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba. São níveis infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. E disse que foi despertado em Eva essas 3 dimensões. Quando ela viu que o fruto era bom, agradável e pegou para comer. No entanto, não podemos afirmar que nesse momento ela estava em pecado, que essa concupiscência está nela, mas que se abre as janelas que só é que de fato o pecado entra no mundo. Só depois é que ela consuma que o pecado entra no mundo. Então, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Isso aqui é praticamente aquilo que a gente já viu no capítulo 2, que é o sentido de carne como natureza. Então, isso aqui está falando mais da natureza do que o sentido de mundo, né? Mas diz que no mundo, que mundo há isso aqui, o sistema de coisas, o mundo como sistema pecaminoso, né? A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Praticamente quase tudo que se produz hoje como objeto de arte, seja literatura, música, seja a arte cinematográfica, o erotismo está por trás, a sensualidade está por trás, porque a parcela de jovens no mundo é a maior atualmente em faixas etárias. E o maior produto artístico é a juventude. Então se investe muito naqueles que estão vivendo esse momento de grande efervescência hormonal e buscando satisfação dos desejos carnais, que é o hedonismo. Então, isso contribui, se investe muito alto para despertar a concupiscência dos olhos. A palavra concupiscência significa desejos inflamados, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. É quando o homem se acha que ele é um Deus, que ele é autossuficiente, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que é sobre o maligno.
que busca nos remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, que glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter o Espírito Santo, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, que não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. É preciso também viver plenamente fazendo a vontade de Deus, Mateus 7,21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a promessa: Ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse sistema carnal está sob controle maligno. João 16,11, Jesus disse que o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e do mal. Então, ele não vai mais ter domínio sobre aqueles que servem a Deus. O apóstolo a respeito do plano do inimigo em nos tragar. Ele anda em derredor buscando alguém para tragar. Nós somos ovelhas do Senhor. Ele em derredor buscando, na espreita, observando, escondido nas moitas. Com o objetivo de destruir o Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, nós precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 6, Efésios 6:10, a armadura de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se assim o Senhor. Um grande abraço.